E aí pessoal, beleza? Professor Raoni aqui mais uma vez para o seu canal Humanas na Tela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre drenagem urbana. Vamos lá? Bem pessoal, no tocante à drenagem urbana, o que é importante você saber? É importante que você entenda minimamente o conceito de bacia hidrográfica e que você entenda a relação que a drenagem urbana vai ter na transformação das paisagens. É importante que você entenda a relação entre a drenagem urbana e a bacia hidrográfica. Que relação existe entre esses dois elementos da paisagem, tá? Para começar, vamos conceituar um pouquinho o que seria uma bacia hidrográfica, tá? Então a gente tem aqui a imagem de uma bacia hidrográfica. Os elementos que são constituintes da bacia hidrográfica. O primeiro deles é a nascente, nesse ponto que pode ser um afloramento de um lençol freático, ou eventualmente locais frios, resultante do descongelamento da neve. Ele vai dar origem ao rio, seja ele o rio principal ou seus afluentes, e aí já adianto que os rios afluentes são aqueles que vão desaguar as suas águas dentro dos rios principais, do rio principal. Além disso, a gente tem o que a gente chama de leito de rio, que é o espaço ocupado diretamente pelas águas do rio. E a gente tem também os interflúvios. Os interflúvios são muito importantes para que a gente entenda o que se constitui a bacia hidrográfica, tá? A bacia hidrográfica nada mais é do que uma estrutura que, devido à sua forma, tá? Que devido à sua morfologia, à sua topografia, ela vai drenar as águas para um ponto coincidente, tá? Então os interflúvios seriam as regiões limites da drenagem de determinadas bacias, tá? A partir do interflúvio e após ele, você já tem uma nova bacia hidrográfica. Além disso, a gente tem a foz, que é o ponto que a água do rio deságua no mar. Vamos se debruçar agora um pouquinho sobre a questão. O que é que a questão fala pra gente? O gráfico a seguir trata das vazões máximas e mínimas de rios relacionados a diversos fatores. Analise. Então a gente tem o seguinte gráfico, né? Ele mostra aí vazões máximas de rios sob diferentes coberturas. Então o que esse gráfico vai avaliar é o tipo de cobertura e a vazão que ele vai ter durante momentos de chuva. E o que é que isso vai significar para a gente efetivamente? Se a gente observar o gráfico, a conclusão que a gente chega é que a vazão em ambientes urbanos é muito maior do que em ambientes florestais. Por que isso acontece? Isso acontece porque as nossas cidades elas são densamente impermeabilizadas. As estruturas que a gente utiliza nas nossas cidades, as nossas casas, nossas estradas, nossas escolas, até mesmo nossas praças, muitas vezes elas vão ser totalmente impermeabilizadas. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que ela não permite que a água percole através do solo. Por que isso é importante? Porque para a drenagem, para que a drenagem ocorra de maneira eficiente, ela tem que ocorrer ao mesmo tempo superficialmente, tá? Como a gente consegue enxergar claramente na bacia hidrográfica, também ela tem que ocorrer de maneira subterrânea. Isso para quê? Para garantir que os efeitos danosos da água sejam minimizados, para garantir que não hajam alagamentos, para garantir que a água não vai resultar em erosão. Na cidade, para garantir que isso não aconteça, a gente vai criar a drenagem artificial, que vai estar composta lá pelos bueiros, pelos canais, pelas galerias pluviais, tá? Tudo isso aí vai garantir que a água que cai dentro do ambiente urbano, dentro do sítio urbano, ela vai escoar da melhor maneira possível, evitando sobretudo alagamentos dentro da cidade. O que a gente vê efetivamente é que isso aí não acontece, em parte pela maneira como a água se distribui nas cidades durante uma chuva muito intensa e também em parte devido à falta de planejamento dessa drenagem urbana. Soma-se aí o fato de que as nossas cidades elas estão repletas de lixo, tá bom? A quantidade de lixo, quando eu falo lixo, eu falo de resíduos sólidos que a gente produz nas cidades, é muito grande. Então, em virtude disso, a drenagem muitas vezes vai carregar esse lixo, vai entupir esses bueiros, essas galerias, prejudicando ainda mais a drenagem urbana, certo? Finalizando o comentário acerca do gráfico, né? O gráfico mostra pra gente que a vazão, ou seja, a quantidade de água que vai passar dentro da bacia hidrográfica, ela vai ser muito maior em um pequeno espaço de tempo no espaço urbano. Isso em virtude da impermeabilização. Por outro lado, em ambientes ocupados com agricultura,
agroflorestais e florestas, essa vazão ela é um pouco menor e se dá num tempo maior. Isso porque esses espaços permitem uma maior absorção da água pelo solo. A água da chuva ela vai percolar nessas áreas menos urbanas muito mais facilmente, tá? Principalmente em virtude da existência de indivíduos vegetais nesses espaços. Eles vão facilitar bastante a percolação da água no solo, diminuindo assim a influência da água na lâmina superficial. Tá? A água superficialmente ela vai causar o quê? Ela vai causar alagamentos e vai causar erosão, sobretudo. Então, voltando agora para a questão. Dessa análise conclui que as áreas urbanas são a cobertura ideal de uma bacia hidrográfica, pois permitem mais facilmente vazões máximas. Certo, ela até vai permitir uma vazão superior aos demais ambientes. No entanto, a gente pode chamar isso de ideal? Não, na verdade isso não é o ideal, porque isso vai causar danos diversos à paisagem. Especialmente, como eu já falei, alagamentos e erosão superficial. B. As atividades agrícolas praticamente não interferem nas vazões máximas de um rio. Sim, interferem. A maneira como você utiliza o espaço vai interferir diretamente na vazão do rio. C. O tipo e a extensão da cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica não interfere no deslocamento de sedimentos para reservatórios hídricos. Errada, tá? O que vai acontecer? A cobertura vegetal que vai acompanhar uma bacia hidrográfica ela vai ser fundamental para fixar os sedimentos. Tá? Se você remove essa vegetação, por exemplo, você vai estar intensificando drasticamente a erosão desses espaços e, consequentemente, contribuindo para o assoreamento do rio. Tá bom? D. A floresta é a cobertura ideal de uma bacia hidrográfica e, portanto, deve ser preservado ou estimulado o replantio de espécies nativas. Correto. Como a gente vê expresso no mapa, a floresta vai permitir uma drenagem muito mais fluida ao longo do tempo. Tá? A que se deve isso? Isso se deve à presença dos indivíduos vegetais que vão ajudar em toda a dinâmica do solo. Já vai começar uma absorção gradual desta água. As raízes das plantas também vão ajudar que essa água percole no solo, evitando a dispersão superficial. Tá? Então, por vários motivos, a floresta é um ambiente ideal para as bacias hidrográficas. Tá? E letra E, a vazão máxima de um rio é apenas uma função inversa do tempo e independe da cobertura agroflorestal. Tá? Então, novamente, incorreta. Se essa assertiva fosse verdadeira, os usos dados iriam resultar no mesmo gráfico. O gráfico seria idêntico para ambientes urbanos, agroflorestais, florestas, enfim. Tá? Então, valeu pessoal!